Bom dia, madrugada astral! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Café Esotérico, transmitido aqui pela Vibe Mundial, Astral TV, YouTube, Spotify e demais canais onde eu estou presente na internet para a gente continuar atiçando aí esse nosso caldeirão das relações. Que bom amanhecer mais uma segunda às 4h30 da manhã aqui com você. E olha só, gente, família crescendo. Esse mês você viu aí, a gente está desenvolvendo pautas incríveis, novidades, né? Você deve ter visto aí o Clube do Café Esotérico, que está crescendo, a nossa família desse ecossistema, que perfumado aí, um café delicioso. Milagre do Riso Noturno, com um curso em milagres a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Eu, se fosse você, não perderia jamais isso, porque vai colocar a nossa vida nos trilhos e plugar a nossa tomadinha ali no Wi-Fi, né? Então, se tá ali precisando regular seu sono, potencializar suas orações ali no sistema trifásico, vem comigo, porque a gente vai ficar juntinho todos os dias de 2026 para ficar com a vida memorável do jeitinho que a gente merece. E olha só, continuamos aqui, Giftify _brindes, trazendo aí materiais incríveis para nossa lojinha do café esotérico, né? As nossas eco bags, camisetas com pílulas da felicidade para você tomar cafés divertido, inclusive naquela intenção de fazer com que a vida fique sempre cada vez mais saborosa, né, compadre? Justo. Papales Editorial, com livros de colorir, livros infantis, adultos, oráculos maravilhosos. Cupom CAFÉ te dá 20% de desconto. Shakti, Alquimia do Bem-Estar, agora com o Kumaru aqui, paz, acolhimento, conforto emocional. Incensos de primeiríssima qualidade. Semana passada eu tava aqui, bati um papão com o Roger. Se você não viu esse papo, volta lá na semana passada e confira o trabalho maravilhoso que ele está fazendo nas comunidades ribeirinhas amazônicas, que vem muito mais novidade por aí, tá, gente? Fora o incenso exclusivo de Natal que ele vai trazer para o Café Esotérico no dia 23 de novembro, na Chacrinha. Inclusive, já vi até o Adriano chegando aqui. Daqui a pouco vou gravar com ele também, que semana que vem você vai conhecer o dono da Chacrinha. E, não menos importante, quem cuida das minhas madeixas, Lunia Beauty Center, também vai cuidar da sua, com um voucher de hidratação e escova. Só chamar lá no direct ou no WhatsApp do salão e marcar o seu Dia da Beleza. Todos nós merecemos, né? Mulheres, homens também. Compadre, não tem cabelo. Mas ainda bem também que não, né? Porque para rolar no tatame... às vezes o cabelo atrapalha um pouquinho, dependendo do comprimento. Mas esse é muito grande, a gente amarra e tá tudo certo. Né? Gente, hoje eu trouxe aqui para vocês um cara muito especial, né? Assim, vocês já conheceram a Bel Morse, que veio falar aqui sobre a estética integrativa que ela traz nos momentos ali de autocuidado de cada edição do café, né? E o Samir Tami é meu mestre de jiu-jitsu maravilhoso. Nossa. A gente fez uma edição de segurança, né, assim, feminina, de defesa pessoal feminina, Sim. há alguns meses atrás. E tá chegando Outubro Rosa, né, mulherada? Eu sei que é um mês de atenção à saúde das mulheres, da gente fazer o autotoque na região dos seios, de fazer os nossos exames preventivos ginecológicos, mas a gente tem percebido nos últimos anos um aumento significativo de violência contra nós, justamente e somente por sermos mulheres. Isso é triste, para dizer o mínimo, né? Eu fico, inclusive, muito tocada quando eu falo sobre esse assunto, porque, infelizmente,
eu não consigo contar só nessas duas mãos violências que eu já vivi só nessa vida, né? Moral, sexual, física, né? Assim, então, eu imagino que você, mulher que está do outro lado, aí também possa ter passado pelo menos por um episódio. E só por isso eu já te digo, mulher, eu sinto muito, mana, que você também tenha passado por isso, né? Os ambientes pelos quais a gente vive e muitas vezes, infelizmente, né, a estatística, o ambiente familiar é o grande epicentro onde essas questões acontecem, né? E o Samir, eu quero que ele se apresente para daqui a pouco a gente contar mais uma novidade aqui para você. Quem é Samir Tami? Samir Tami, sou eu. Muito bem, muito prazer. Boa madrugada para todos. É isso aí. Muito obrigado pelo seu convite. Né? Obrigado por abrir o nosso espaço aqui para esse bate-papo. O Samir esteve conosco na 3ª edição. Ele esteve na edição de inverno lá com a Bel. Sim, sim. Ele vai falar mais, inclusive, sobre uma das facetas dele maravilhoso. Também é um homem multitalento. Uma das, né? Uma das, né? A gente fez um trabalho legal com massoterapia lá na edição do Café, né? Então a gente entrou lá com a Bel, né, fazendo a parte de tratamento facial, né, massagem facial, e eu entrei com a Quick Massage, né, afinal de contas eu também sou massoterapeuta. É isso daí, né. E aí a gente fez um trabalho bem legal, né, eu levei minha cadeira lá de Quick, o pessoal gostou bastante, né, foi um evento bem gostoso de fazer, né, e é isso, eu agradeço, né. Imagina! Vamos lá, e aí entramos aqui na parte na minha principal função aqui, né, nessa vida aqui, né, que é o professor de jiu-jitsu, né. Me formei, eu pratico jiu-jitsu há 24 anos, na verdade, né, e me formei como faixa preta em 2013, né, e desde então eu venho ministrando aulas, ministrando seminários, né, e já dei aula para criança, para idoso, para mulher, para homem, para competidor, para não competidor, ou aquela pessoa que tá ali só para, né, pô, eu quero só manter minha forma, minha saúde e tal. Sim, vamos lá, vamos fazer jiu-jitsu para manter a sua forma, manter o seu bem-estar, né? Querendo ou não, a gente trata hoje a modalidade como uma ferramenta de bem-estar, né? Uhum. Não só como modalidade esportiva, competitiva, mas como ferramenta de bem-estar, ferramenta de qualidade de vida e, sim, defesa, né? Defesa pessoal, né? E você pegou um ponto bem triste, né? Quando a gente fala sobre a violência da mulher, né? A gente tem visto aí várias coisas acontecendo, inclusive aquela que ficou super marcada aí, a última que foi do casal no elevador, nem vamos entrar nesses méritos, não, porque favor. Aconteceu outra recente também, certo. Depois dessa, E é assustador, né? Assim, só o fato da gente ser mulher, a impressão que dá é que a gente tem um alvo no peito e outro nas costas. É muito louco isso, né? E é bizarro porque nós somos portais da vida. Sim. Sim, vocês são portais da vida. Vocês são a sabedoria do universo. Não sei o que há de errado com esses homens. Com esses homens não, com os covardes. Né? Não dá para chamar de homem. Não dá para chamar de homem. Não. Humano, a gente não consegue, né? não consegue chamar. Mas assim, é triste ver como os covardes eles se apoderam, né? Só pelo fato de ser uma mulher, de ser o sexo frágil, né? E é triste ver isso, né? E aí a gente entra ali, né? Com essas abordagens, né? Eu tenho muitas alunas, né? Que treinam comigo, me procuraram para vir, né, treinar o jiu-jitsu lá, mas por pura curiosidade, né, eu queria só ver como é e tal, né, e hoje eu tenho meninas treinando comigo, mulheres mais velhas treinando comigo, que estão, assim, evoluindo, né, não só fisicamente, né, como mentalmente também, né, estão ficando mais seguras, né, eles estão ficando mais confiantes, né, com relação a postura, né, na rua, né, ou em qualquer outro lugar, ou em casa, né, que os grandes índices também são em casa, né, e aí a gente vai entrar aí com a nossa segunda edição, certo? Dia 18 de outubro. Vamos pegar o gancho do Outubro Rosa, certo?
trazer... Que é um mês de autocuidado para nós. E trazer o autocuidado também com relação à defesa, com relação ao bem-estar físico, emocional, psíquico, né? Com essa segurança. Com essa segurança. E aí a gente vai entrar com essa segunda edição, dia 18 de novembro. Das 9 a 1. Das 9 ao meio-dia. Ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia. Ô, gente, esse puxadinho até a 1 aí é que normalmente depois da aula a gente faz uma confra, né? Ah, sim, tem que ter a resenha, né? Precisa ter resenha, né? Faz parte com as meninas, né? Lógico, né? A gente sempre faz uma confra no final, porque não adianta, né? É muito da gente estabelecer laços. Isso é uma coisa que transborda do café esotérico, são braços extra do café esotérico. E por isso, inclusive, que eu falei, Samir, volta lá, né? Vamos lá gravar para a gente poder mostrar para nossa audiência que existe esse lugar, inclusive para as mulheres que são aí mais sábias. Uma das meninas que teve com a gente lá na primeira edição da Defesa Pessoal com o Samir, 82 anos, né? 82 anos. Dona Odete. Dona não. Otília. Otília. Ela não gosta que chame ela de dona. É verdade, não é Odete, nem dona. Otília. É 82 anos. Ela tava lá voando no tatame, né? E vocês me bateram, hein? Mas, vocês Samir, bateram. Você virou e falou, senta a mão. Foi. Eu, como uma boa aluna... Sim, você fez isso. Está gravado. Eu obedeci. E foi uma das minha mãe, maiores surras que eu tomei. Ela olhou, ela falou, é de verdade isso? Sim. Eu falei, mas mãe, você me ensinou a obedecer quando eu estivesse em aula. Ele mandou eu descer a mão, eu desci a mão. Foi. Mas na realidade a gente quer trazer isso mesmo, de verdade, né? Porque assim, quando a gente trata de uma aula de defesa pessoal, uma aula de jiu-jitsu, né? A gente tem, né, os cuidados, né, com a integridade física de todo mundo ali. Mas como eu estava ali como, entre aspas, uma cobaia para vocês, né? Eu me dispus a colocar isso numa prática real, né? Que é justamente para né? Gente, ele apanhou eu apanhei tanto, mas eu apanhei tanto. Eu levei cotovelada, eu levei tapa. Foi demais, né? Mas foi muito bom, porque eu vi em vocês ali no momento de que sim, se por um acaso acontecer alguma coisa, vocês estão prontas, entre aspas, né? Mas isso que você está falando é fundamental, sim, gente. Sim. Sob o aspecto neurológico, né? Quando a gente fala realmente da neurociência, né? Não adiantaria nada o Samir ensinar posições, golpes, tudo pra gente numa teoria, ou de repente fazer uma simulação, e aí a gente chega lá e faz... Um cafuné. Não vale. Porque aí o que o cérebro entende? Que a intensidade no momento, de repente, vai ser essa. Quando né? na verdade Quando não é na realidade a gente tem que pegar e puxar toda a nossa fúria lá do útero, né? E sentar realmente a mão. Eu fui lutadora de Muay Thai e boxe um tempo. Mais boxe do que Muay Thai. E em alguns intervalos eu já tinha feito Krav Maga e defesa pessoal feminina com outros mestres, né? E eu já estava sentindo, de repente, a necessidade de fazer uma reciclagem. E às vésperas desse nosso encontro, alguns meses atrás, um engraçadinho mexeu comigo na rua. De longe, mas mexeu, né? Eu, inclusive, estava indo para sua casa aquele dia. Olha aí, ó. Né? Eu lembro que eu comentei com sangue nos olhos, inclusive, sim. que o maluco tinha sido, né, de moto, gente. Ele ainda podia ter... enfim, deixa pra lá. E aí, bom, falei assim, tá na hora de reciclar. Reciclamos, né? Foi uma turma muito legal. Sim, foi bem legal, foi bem bacana. E agora, com esse apelo do Outubro Rosa, trazendo toda essa consciência, né, do autocuidado, do autoconhecimento, focado, inclusive, nessa segurança interna para a gente, de repente, se defender, porque é muito raro, né? Se o pai e a mãe, de repente, não colocam as meninas desde cedo num judô, num karatê, alguma coisa assim, ou até mesmo num jiu-jitsu, que traz essa disciplina, esse foco, essa postura diante da vida que o jiu-jitsu traz aí pra gente, muitas vezes a gente fica à mercê,
de não saber como extravasar essa força. E num momento em que a gente muitas vezes não sabe como utilizá-la, a sensação de impotência, às vezes, ela é tão prejudicial quanto o ato de violência vivido. Sabia disso? Porque gera, de repente, uma marca ali internamente que vai ressoar por dias e dias e dias depois daquele ato em si. Por isso que muitas vezes a gente fala, né, que às vezes a violência física ela dói menos a longo prazo do que a violência moral. Porque a violência moral, ela marca na alma, é quase uma tatuagem interna. E isso não é no sentido de mitigar a violência física, não. Falar, você está passando pano para violência física. Não tô, não, tá? Porque uma coisa não justifica a outra. Muito pelo contrário, eu acho que violência alguma deveria existir quando a gente tem uma ferramenta fabulosa chamada diálogo. É isso. Perfeito. Melhor coisa que tem. Né? A gente em aula, né? Em aula ali, conversando com as meninas, conversando com o pessoal, tudo, a gente sempre coloca em pauta, né? E é uma frase até assim, padrão, né? Dentro do nosso mundo no jiu-jitsu, né? A gente prefere ser um guerreiro dentro de um jardineiro do que um jardineiro dentro de uma guerra, né? Eu falo para o pessoal, olha, vocês estão aqui aprendendo jiu-jitsu não somente para vocês serem lutadores de jiu-jitsu, para vocês serem bons no que vocês estão fazendo aqui dentro, né? Mas para vocês levarem como uma filosofia de vida, né? O jiu-jitsu é uma filosofia, né? Então eu busco muito isso, de falar, olha, o que a gente aprende aqui dentro, a gente utiliza aqui dentro. Lá fora é muito perigoso a gente usar com uma pessoa leiga, por exemplo, né? Podemos machucar, a gente pode, né, se ferir, pode ferir o próximo também, né? Mas num caso de defesa, no caso das mulheres, por exemplo, né, é importantíssimo ter isso, tá? A gente nunca incita violência, a gente nunca incita reações, né? Poxa, até que tanto que no próprio seminário eu comentei, né? Pô, você tá vendo que tá com uma faca na mão, tá vendo que tá, sai correndo, entra em algum lugar aberto, grita fogo, nunca grite socorro, né? Porque o socorro ninguém vai te acudir, né? Mas se você gritar fogo, aparece um monte de bombeiro com balde de água, xícara de água para jogar, para ajudar, e vão ver que você tá passando por algum tipo de problema, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, né? Você tá na rua, você tá sofrendo algum tipo de assédio, tá sofrendo algum tipo de perseguição, ou vai sofrer algum tipo de violência, cara, usa o seu jiu-jitsu. Né? A gente luta para manter a nossa forma, para manter a nossa cabeça, né, sempre em dia, sempre bem, né? Mas sim, né, se caso houver qualquer tipo de percepção de que vai acontecer alguma coisa contra a integridade física, sim, vai lá, usa o jiu-jitsu que a gente aprende, né? O jiu-jitsu pode salvar alguns momentos de vida aí, né? Eu já falei aqui sobre o índice VDM, sobre um contexto totalmente divertido. Mas eu vou usar... Você conhece o índice VDM? Não, me fala aí. Vai dar merda. Vai dar merda. Isso é bom demais. Agora eu vou aplicar o índice VDM sobre aquele momento de atenção total, né? Então, se seu sensor aranha ali percebeu que o VDM tá no ar, sim, ativa o teu jiu-jitsu. Ativa o jiu-jitsu, né? Importante, treinar. Né? Buscar uma academia próxima, buscar uma academia séria, né? Obviamente, infelizmente, a gente ainda tem alguns índices dentro do próprio jiu-jitsu, né? De professores que vão lá, se interessam e tudo mais, né? Mas procure uma academia séria, procure professores sérios, né? Pratique o jiu-jitsu, pratique uma arte marcial qualquer, né? Eu vou levantar a bandeira do jiu-jitsu porque eu tô lógico. aqui, né? Mas, cara, vamos lá, pô, qualquer arte marcial que você vá praticar e você faça com gosto, você faz ali com empenho, você acaba absorvendo aquilo pra você, sabe? E a nossa casa, no dia 18 de outubro, será a academia onde você ministra as aulas, que é a Moema Fit, sim, ali na vai Cotovia. Ser lá mesmo, na Cotovia, fica lá em Moema, né? Pertinho da estação Eucaliptos Isso, do metrô, exatamente. Fácil de chegar, super gente. Fácil, né? Então, das 9 ao meio-dia, no dia 18 de outubro,
Tem aquela resenha depois, Claro que pra tem. gente dar uma descontraída também, depois de fazer todos os fundamentos, os exercícios e principalmente os simulados. Simulados, né? Mas eu vou ver se eu levo alguém pra apanhar comigo. Vocês batem demais, né? E aí, para mais informações, você terá através do meu perfil, do perfil do Samir, Sim. da Bel também, tá? Porque a gente vai subir aí todas as informações em colaboração para facilitar você chegar ali e firmar a sua inscrição para esse encontro muito especial. Então, informação é poder, treino potencializa essa sua sabedoria, né? Sim. Então, juntos a gente visa aí a trazer cada vez mais essa consciência física para você poder saber se defender, torcendo inclusive para que você nem precise se expor a algo nesse sentido. Então, eu sei que aqui a coisa ela é sempre muito rápida, né, Samir? Sim, A gente sim. começou aqui, já piscou, de repente está acabando, Certo. mas eu preciso, irmão, demais Obrigado. agradecer a sua presença. Imagina, que isso. Da mesma Eu que forma agradeço. que a gente agradece você pela audiência, sabendo que a gente tem esse encontro marcado, tá? Anota aí, 18 de outubro, das 9 ao meio-dia, na Academia Moema Fit, na Avenida Cotovia, pertinho do metrô Eucaliptus. Tudo isso com o apoio da Papales Editorial, Shakti Alquimia do Bem-Estar, Giftify Brindes, Giftify _ Brindes e Lúnia Beauty Center. Não esqueça, 23 de novembro, Café Esotérico edição de primavera. E Milagre do Riso Noturno, com um curso em milagres a partir de 1º de janeiro de 2026, hein? Quero ver todo mundo com sono regulado, vivendo aquela vida maravilhosa que Papai do Céu nos deu e a gente merece. Então, gente, ó, aquele beijo no coração, na alma também, que o riso nos acompanhe. Compadre, eu ouvi um amém? Amém. Arrastei! Classe A.